Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Escola Bíblica. É muito bom receber você aqui com a gente, para a gente começar uma nova série de estudos. Você que é um estudante aí nas igrejas locais já deve ter recebido a nova lição, Como os cristãos veem o mundo, estudos bíblicos sobre a cosmovisão cristã. Nós vamos passar aqui 13 lições estudando aspectos dessa maneira de enxergar o mundo. Quais são as lentes que você vê o mundo? Quais são as lentes que você usa para enxergar as coisas que acontecem ao seu redor, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da humanidade, as questões sociopolíticas, econômicas, do ponto de vista da religião. Há algum tempo, talvez essas visões eram extremamente compartimentadas, separadas, fácil de se pensar sobre elas. A verdade é que hoje vivemos um tempo que talvez muitos cristãos não pensam a vida a partir das lentes do cristianismo, não pensam a vida a partir das lentes de muitas coisas que iremos estudar aqui, talvez outras que não vai dar tempo. Então aqui, desde já, fica o meu convite, você que está começando com a gente aqui no primeiro estudo, a ficar com a gente ao longo dessas 13 lições que a gente vai bater esse papo sobre a cosmovisão cristã. E hoje a gente começa respondendo a pergunta talvez mais básica: o que é uma cosmovisão? Daqui a pouco a gente começa. Muito bem, estamos de volta para iniciarmos o estudo da lição O que é uma cosmovisão. Sem muita demora, quero apresentar o pastor Beto Soares, que está com a gente para abrir esse estudo, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. A gente já veio conversando um pouco antes de começar aqui sobre a ideia da cosmovisão. Não é um tema simples, não é um tema fácil, apesar de que a gente vai tentar aqui, assim como a lição tentou fazer, trocar em miúdos alguns termos para que a gente possa entender, e eu te convido a vir junto com a gente, convide aí seus irmãos, seus amigos que gostam do estudo da Palavra de Deus para estar com a gente aqui na Escola Bíblica. Pastor Beto Soares, seja muito bem-vindo, é sempre um privilégio recebê-lo aqui nesse espaço. Legal, Júnior, graça e paz de Jesus, a você, a todo mundo que está assistindo a gente, seja em que tempo for, né? Porque Exatamente. Fica aí disponível. É um prazer poder colaborar aqui com a lição bíblica e eu espero hoje, de alguma maneira, trazer alguma coisa que ajude a compreender aí o que é cosmovisão. Bom, antes da gente responder essa pergunta, eu acho que vale a pena defender por que estudar a cosmovisão. Sim. Antes da gente até esclarecer quem tem a lição na mão ou não tem, o que é uma cosmovisão, né? Mas por que estudar a cosmovisão? A ideia de que talvez a maneira como você decide as coisas na sua família, a maneira como você decide as coisas no seu trabalho, a maneira como você trata a esposa ou uma mulher, ou como você trata um filho, ou como você lida com aspectos da natureza, se você joga ou não joga um papel quando você está
a 120 quilômetros por hora na rodovia, se você joga pela janela ou não joga. Todas essas questões tão práticas, elas tocam na maneira como as pessoas veem o mundo, né? Na verdade, a gente somos seres que interagem uns com os outros e com o nosso ambiente. Isso é também o resultado de uma história dessa interação. Não uma história somente nossa, da nossa vida, mas vamos pensar assim, dos nossos pais, dos nossos avós, que foram passando informação. Além disso, também influenciado pelo fato de nós morarmos no Ocidente e no Oriente seria diferente. Na América do Sul é de um jeito e se fosse na América do Norte ou qualquer país do hemisfério norte seria diferente. A propósito, a nossa colonização portuguesa também tem um fator muito relevante sobre isso. O que eu estou querendo falar? Nós interagimos uns com os outros e com o ambiente dependendo de muitas coisas. E eu acho tão pertinente essa fala hoje, porque nós vivemos em uma época em que somos provocados a tentar olhar para a pessoa que está perto da gente e respeitar essa pessoa, na sua diferença, na sua singularidade. Isso é importante. Para um cristão é muito importante porque, vamos dizer assim, eu vou tentar aqui, não tentar adiantar muito, mas a gente compreender a cosmovisão facilita numa característica cristã que nós devemos ter, que chama-se compaixão. Ajuda demais, porque compaixão nada mais é do que eu me colocar no lugar do outro. Eu me colocar no lugar do outro, depende muito de como eu estou vendo o mundo. Eu não quero que o outro veja o mundo do meu jeito. Eu tenho que ver o mundo do jeito do outro. Mas aí eu vou começar a falar aqui, vou entrar em qualquer cosmovisão. Muito bem, vamos lá. Então a gente já vai já. Como a gente pode definir cosmovisão? Ajuda a gente a definir o termo. Essa lição, a gente abre ali com o texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, né? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas eu queria dizer aqui para o nosso irmão que está em casa, essa lição, ela não pretende tocar na cosmovisão cristã diretamente. Ela pretende dar um passo atrás. Ela é preparatória, né? E por isso talvez ela é tão importante para abrir esse estudo, para a gente entender o que estamos querendo dizer com a palavra, o conceito de cosmovisão. Vamos lá. Primeiro, antes de a gente falar o que é cosmovisão, a gente tem que entender que cristão tem uma cosmovisão, muçulmano tem outra cosmovisão, budista, e aí eu posso caminhar por todas as formas de credo que existe no nosso planeta. Cada uma delas proporciona uma cosmovisão. Como eu falei aqui, se a gente já mora em países diferentes, proporciona uma cosmovisão diferente, imagina com crenças diferentes. Então, cosmovisão, ou visão de mundo, como o autor da lição coloca, é usado para descrever um conjunto central de valores da pessoa, compartilhado por um indivíduo ou no seu grupo. Eu estou usando a definição dele, pura e simplesmente. Mas eu gosto muito aqui de uma definição que foi colocado. Walters, ele fala assim: cosmovisão é a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. Eu achei esse um resumo muito legal, que vai mostrar como que a pessoa ela olha as coisas, e coisa pode ser qualquer coisa mesmo, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser o clima, pode ser a política, pode ser qualquer coisa. E como ele olha aquilo e como que ele vai, vamos dizer assim, digerir aquele negócio ali. E aí os valores dele estão sendo usados para fazer digestão, entre aspas, põe muitas aspas nessa digestão, porque é compreensão, acho que a palavra é melhor. Como é que ele vai compreender toda essa situação? Eu gosto de usar um termo, sempre que falei do assunto, eu vou aos sentidos humanos, né? Tato, paladar, olfato, devo estar esquecendo de algum aqui, e a visão, né? Isso. Tato, olfato, paladar, visão. Audição e visão. Isso. 5 sentidos. Sem me alongar na fala, a visão, ela depende, obviamente, do olho humano, mas ela depende claramente de luz, né? Eu não enxergo sem luz, né? Quem gosta de dormir no escuro, absolutamente no escuro, vai fechar a janela, vai botar a cortina, vai apagar a luz, vai fechar a porta,
para que o mínimo de luz entre no quarto para poder dormir bem. Outras pessoas gostam de uma pequena iluminação. O detalhe é levantar num quarto escuro, abrir o olho num quarto escuro que você está muito tempo assim, você realmente não enxerga nada. Uhum. Até que seu olho vai buscar a mínima luz para fazer algum ajuste, para identificar algumas coisas. Eu gosto de pensar assim porque a cosmovisão, ou a visão de mundo, talvez traz essa ideia, né, que a maneira como nós nos enxergamos enquanto pessoa, ou como nós enxergamos as outras coisas, depende da luz que nos ajuda a enxergar aquilo. Interessante. Então, se nós vivêssemos, né, aqueles óculos que às vezes se distribuem em festas, né, aquelas óculos com lente amarela ou com lente azul, a vida seria toda daquela cor, né? Sim. E a interpretação da vida seria de algum outro jeito por causa daquilo. Mas nessa luz, seja a artificial que a gente está aqui nesse estúdio, ou a natural, do ponto de vista dessa luz que traz essa coloração, que permite que eu veja que a sua camisa é azul, que a minha acho que puxa para o cinza, enfim, que essa cadeira tem uma tonalidade verde, tudo isso me é permitido perceber pela quantidade de luz. Eu acho que a cosmovisão, ela vai trazer esse conceito, né, de qual é a luz pela qual você enxerga as coisas do mundo. Deixa eu só trabalhar esse seu conceito de cosmovisão. Eu acho que não está nem na luz, é a maneira como você percebe. Vamos pensar em percepção em termos biológicos. A percepção ela não ocorre no olho, ela acontece no cérebro, Certo. aqui na parte de trás do cérebro. Chama-se córtex occipital. Então, você olha, então vem uma série de informações, retina, passa por um nervo chamado nervo óptico e aqui vai fazer toda a formulação, vai formar. Sim. Né? Essa percepção é a nossa cosmovisão. Mas veja, tem muita coisa que influenciou aí, eu pego a sua luz, que eu achei que foi muito interessante. Tá. Então, eu percebo, meu córtex occipital, ele vai perceber algumas coisas de um jeito, mas quando atinge luz, e eu acho que é muito interessante a ideia da luz, porque a gente está num vídeo. Se tivéssemos pouca luz aqui, nós não veríamos algumas coisas, teríamos dificuldades, as pessoas que estão nos vendo teriam dificuldade de perceber o vídeo. Alguns detalhes, algumas coisas, enfim. Então, ia ficar um pouco afetado. Eu acho que a cosmovisão aí, e aí eu volto, ela muda o nosso olhar. Nós percebemos o mundo, e aí eu gosto desse seu conceito de luz. Você joga a luz, melhora a minha percepção, pior. Se bem que cosmovisão não tem nem melhor nem pior. Nem melhor nem pior. Mas ela muda a forma como a gente compreende. Isso. Não sei se eu deixei mais confuso, pode ser. Não, eu acho que não. Eu vou voltar à minha infância. Eu sou daquelas crianças, não sei você, que gostava de ter uma pequena luz para dormir. Eu demorei para dormir no escuro absoluto. Hoje eu prefiro muito mais dormir assim, mas como criança, impressionado às vezes, com pouca luz, você olha uma toalha sobre um armário, a luz é pouca, eu vi ali um bicho, algo que me assustava. Um bom e velho fantasma, né? Um monstro. Você acende a luz, você identifica claramente que aquela pouca luz te impediu de ver. Óbvio que eu acho que, do ponto de vista da cosmovisão, não é esse o caso exato, assim, mas eu acho que ajuda a exemplificar que, dependendo da maneira como você olha, da maneira como você aprende a olhar as coisas, essa é a ideia da cosmovisão. Eu acho que você vai interpretar a vida e o mundo a partir daquela maneira que você recebeu dos seus pais. Culturas gregas e tantas outras culturas antes dos gregos, né, valorizavam, por exemplo, demais a perfeição física. E então, se nasce uma criança com imperfeição, em algumas culturas, ela era jogada aos lobos, jogada nas florestas para morrer. Outras cosmovisões nunca fariam isso, porque não partem do pressuposto da perfeição, partem do pressuposto da compaixão, de outros aspectos que vai fazer. Não, a gente precisa cuidar desse que é mais fraco que nós, né? Dependendo da maneira como se enxerga uma criança com um problema, vai te fazer tomar uma decisão sem dor na consciência. Joga fora, deixa na floresta. Ou não, cuida, vamos tratar, vamos ajudar, vamos emancipar.
A ideia, eu acho que no final das contas, a ideia mesmo da capa da lição, que é o óculos, Sim, é a melhor forma mesmo de cosmovisão. de definir, né? É, porque é a lente mesmo, porque se você tá com a... E aqui também, não tem o conceito de certo ou errado, mas a cosmovisão é o que vai ajustar a sua visão. Deixa eu pegar um exemplo para você mais de lente, né? Microscopia, né? Quando a gente trabalha com microscopia, conforme a lente que você usa, o foco que você usa, você vê determinadas estruturas e conforme você muda o foco, você vê outras estruturas. Eu acho que é isso a cosmovisão. Conforme o que você tem ali de lentes, e aí é história, é conteúdo e tudo mais, você tem uma visão, conforme a sua história vai mudando, sua visão vai mudando do mesmo fenômeno e assim por diante. Muito bem. Eu vou, antes da gente falar um pouco aqui da cosmovisão cristã, eu Uhum, vou mudar a ordem aqui, uhum. para a gente falar, já que a gente está definindo cosmovisão, eu acho mais importante a gente trazer assim, quais são, como que a gente classificaria as cosmovisões, né? Eu sei que essa é uma pergunta muito pegadinha, né? Quantas cosmovisões temos? Meio complicado isso aí. Mas a lição ela tenta trazer uma classificação de cosmovisão, né? Eu queria que você nos ajudasse, até ajudasse a aprofundar um pouquinho o conceito. A lição ela apresenta a partir de cosmovisões religiosas e cosmovisões não religiosas, Sim, classificadas quase que dentro de um conceito de naturalismo, né? sim. Mas é óbvio, aquele estudante das universidades, aquela pessoa que quiser se aprofundar no assunto, a complexidade disso é bem maior, né? Começa com as perguntas aristotélicas para outros platônicas, da onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Certo. A partir daí se constrói, e isso aí não é cosmovisão cristã, é cosmovisão, Certo. né? E aí você vai passar o tempo, você vai ter um momento no mundo uma cosmovisão teocêntrica, isso é medieval, né? E aí tudo era em função de Deus, isso é por conta da Igreja Católica, do controle que ela tinha. Vem o iluminismo, e o iluminismo traz dois conceitos que estão aqui na lição que são importantes. Tanto o humanismo como o naturalismo. Veja, ambos, eles rompem com a visão teocrática. Eles colocam o homem como um personagem principal. O humanismo ele é mais declarado, olha, Deus não é mais o centro do universo, agora é o homem. Isso, o iluminismo traz isso, né? Vamos olhar agora o homem, vamos olhar o universo a partir do ponto de vista antropocêntrico, a partir Isso. da visão do homem. Já o materialismo, ele vai partir do pressuposto que eu só posso conceber, ou eu posso acreditar naquelas coisas que eu consigo, de alguma maneira, provar. Tem um tipo de visão, olha, aquela coisa existe, logo, Uhum. ela existe. Eu consigo entendê-la. Então, é a ideia da experimentação, né? Eu consigo levar para um laboratório, eu consigo fazer uma observação sistemática, e aí eu consigo, de alguma forma, ter um olhar sobre aquilo. Isso é o naturalismo, né? Darwin, por exemplo, é o grande expoente do naturalismo. Independentemente da teoria da evolução, se você olhar alguns escritos dele, quando ele vai ali na Origem das espécies? não, e quando ele vai para as ilhas mesmo, ali tá. ali perto da Argentina, ali já no finalzinho da América do Sul, eu vou lembrar o nome dela. Galápagos, não? Galápagos. E ele vai fazer observações, tira a seleção natural dessa história aí. Mas ele vai fazer uma observação sistemática de como aqueles animais se comportavam, andavam, voavam, comiam. Isso é um exemplo típico do naturalismo. Muito bem. Então, você traz para a gente um conceito, não sei nem se a lição, acho até que ela nem aprofundou, né? O naturalismo, o humanismo, o materialismo, eles vão nascer ali 1600, 1700, ganhar corpo 1800, com todo o processo do iluminismo. Uhum. Mas isso não significa dizer que antes disso nós já não tínhamos diversas cosmovisões, né? Sim. Porque as cosmovisões religiosas, ou que partem do pressuposto da existência de um ser divino, ou de seres divinos, sobrenaturais, mitológicos, não importa, mas assim, existiam diversas cosmovisões que acreditavam em princípios criadores. E por vezes, inclusive, que a criação parte dos próprios elementos naturais, ou que a briga entre deuses, e que aí vai gerar
a possibilidade da criação do homem, da criação da terra, e já tocando na cosmovisão cristã, né, o cristianismo é quem vai dizer assim, não, há um Criador que não se confunde Sim, com a criação, né? sim. Mas já existiam diversas cosmovisões. Eu acho que é legal a gente também pensar o seguinte, quando a gente vê que vem o materialismo, o humanismo, vem o naturalismo, eles rompem com a visão teocêntrica, não é com a visão teocêntrica de todas as religiões. E aí é uma coisa para a gente pensar. É basicamente com o cristianismo. Por quê? Porque a gente está falando até então, antes, idade medieval, você tinha o controle da igreja, naquele tempo a igreja católica, sobre toda a sociedade. Então, na verdade, é um grito de independência da humanidade, né, entre aspas, aí, desse poder religioso. Mas você tinha outras visões, sim, antes disso, até de como se concebe, por exemplo, de se conceber o homem. Quando você volta ali para a Grécia, filosofia grega, você vai ver que Aristóteles tem coisas diferentes de Platão, por exemplo, que foram os dois filósofos gregos que eu citei aqui. Tem coisas que são diferentes. Sócrates tem coisas diferentes. Da maneira como concebe o homem, né? Um vê de uma maneira unitária, outro vê de uma maneira conjunta. Tudo isso é cosmovisão. E aí, como você citou, as religiões mitológicas, que têm seus mitos, como a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia egípcia, cada uma delas vão ter uma viking, né, nórdica, cada uma delas elas vão ter uma construção de cosmovisão que vai influenciar diretamente na pessoa daquela sociedade, daquele grupo que está ali. Né? Sim, é isso. E a partir aí dessa idade moderna, né, iluminismo, Sim. Aí a gente entra num período em que se acrescentam cosmovisões que vão tirando, principalmente porque elas nascem na Europa num contexto cristão, né? Sim, sim. Então elas vão tirando esse teocentrismo, desse Deus mesmo, Jeová mesmo, né? Sim. A ideia do Deus cristão. Deus cristão. E ele vai ficando de lado para as possibilidades humanistas e naturalistas. Sim, sim, é isso mesmo. Até isso, do ponto de vista ocidental, né? Se a gente for para o Oriente, é uma outra história completamente diferente. Então, basicamente é isso. Surgem essas correntes de concepção, de cosmovisão, justamente em oposição ao teocentrismo, né? Existia, mas não é... Aí que é bom entender uma coisa também, né? Uma coisa é como a gente encara o cristianismo hoje, outra coisa é como o cristianismo era encarado na Idade Medieval, também fruto da cosmovisão. A nossa cosmovisão de hoje, que tem uma série de coisas a mais que não tinha naquela época, e a maneira diferente de observar o mundo. Eu queria só que você ajudasse o nosso estudante, nosso amigo, amiga que está acompanhando a gente, num aspecto que a gente conversava um pouco antes dessa lição aqui. Por exemplo, as naturalistas e humanistas, de alguma forma, algum desprezo de Deus há. Sim. Mas não necessariamente um ateísmo, né? Talvez possa ter um ateísmo, mas hoje a discussão não caminha muito... Hoje, isso, vamos pensar, de 10... Minha atualização está há uns 7 anos, mais ou menos, mas que não deve ter mudado muito. Na academia, a pessoa, para se afirmar ateu, o ateu basicamente é aquele que acredita que não acredita em alguma coisa. E aí você tem um problema filosófico nessa história toda. E aí também tem o problema de bandeiras e tudo mais. Tem algumas pessoas que defendem isso. Você tem o Richard Dawkins aí, que é um grande defensor, enfim, tudo mais. Mas o grande grupo de cientistas, aqueles que estão atrás do microscópio, eles não vão comprar essa briga do ateísmo, até porque eles têm outras coisas para fazer. Você vai ter um grande grupo que vai para o agnosticismo. Isso você vai ter bastante. Mas que também não está disposto a comprar a briga, aquela história. Olha, você acredita em Deus? Bem, eu não acredito e vamos continuar vivendo em harmonia na medida do possível, né? Porque essa briga, alguns fazem, existe, mas não é uma coisa assim tão que está na nossa cabeça, que você já entra, você confrontando... É complicado essa história, porque a gente tem uma visão de mundo e quando a gente entra na universidade, Júnior, nós vamos ser confrontados sim, porque muda a nossa cosmovisão. Sim. Mas não necessariamente, e aqui não estou passando pano, estou sendo uma coisa bem realista mesmo. Não necessariamente alguém que está querendo se transformar como ateu, mas ele coloca alguns porquês na sua cabeça, você fala assim, opa, o que está acontecendo? Sim. Ele não está definindo um ateísmo deliberado na faculdade,
mas os porquês fazem parte do crescimento. Para mim aconteceu isso. Foi num primeiro momento incômodo, mas no segundo momento foi bom, porque Sim. eu pude reafirmar algumas crenças minhas, e aqui estou para a glória de Deus. Mas basicamente, não sei se eu fui claro, mas Sim. é basicamente para esse Legal. caminho. Eu acho que é importante porque estudantes universitários podem estar nos assistindo, os nossos irmãos, né? A Sim. gente olha, eu acho que esse estudo da cosmovisão, a gente vai falar de onde viemos daqui a pouco, né? Que vai Uhum. tocar aspectos da ciência, né? Eu acho que a Bíblia, ela não é um livro anti-ciência, Sim. contrário à ciência. É um outro ponto de vista. E óbvio que ela parte do ponto de vista de um Deus criador. E isso tudo vai influenciar a visão, a cosmovisão desses autores aqui. A fé, ela é um elemento, né? Não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos, né? Isso é muito forte. A gente vai falar de cosmovisão cristã daqui a pouco, mas isso é muito forte é, na palavra de Deus. Que esse estudo não nos faça é, se contrapor aos meninos e meninas que estão Sim. indo para as universidades, mas ajudá-los e que esse tipo de conversa possa nos ajudar a encarar essas situações. Óbvio, vivemos numa sociedade que parece que valoriza um ceticismo ou uma Sim. indiferença, Sim. sem dúvida, mas eu penso que esse mundo precisa ser enfrentado com as armas do evangelho e não do ponto de vista de uma guerra cultural entre Bíblia e ciência. O C.S. Lewis, Uhum, famoso escritor aí, cristão, o autor de Crônicas de Nárnia, tem um livro dele que chama O Peso da Glória. uhum, Nesse livro, O Peso da Glória, vai ter que na verdade é uma compilação de diversas palestras que ele deu em Cambridge. Ele era professor em Cambridge, na época ali da guerra. E aí ele vai falar numa daquelas palestras dele, ó, como que as pessoas perguntavam para ele como que ele conseguia ser cristão e escrever aquelas coisas que ele escreve em Crônicas de Nárnia, né? Ele fala assim, olha, primeiro, eu estou vendo o mundo de um determinado ângulo, mas Deus, ele vê, a visão de Deus me permite ver a visão do todo. Ele entende que, aí vem a grande discussão dele de ciência e religião, ele fala assim, a ciência, se eu não posso reduzir não posso reduzir a religião à ciência, mas a ciência, ela está dentro desse contexto quando eu olho de cima, e aí eu consigo enxergar as conexões dessas várias coisas diferentes, assim. É muito interessante. muito O legal. Peso C.S. da Lewis. glória. Peso da Glória de C.S. Lewis. Legal. Tá gostando da nossa conversa? Mas a gente agora nessa nova série de lições tem um negócio novo aqui, viu? Beto? Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Acompanha aí o que você vai ver e daqui a pouco a gente continua para falar um pouco de cosmovisão cristã e de uma mistura de cosmovisões no que a gente vai chamar de pós-modernidade. A gente volta daqui a pouco. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.
Muito bem, estamos de volta. Eu estou me sentindo assim num programa mesmo, né? Tá tendo até intervalo comercial agora, pastor Beto. A gente estava aqui falando sobre as diferentes cosmovisões, tentamos avançar um pouquinho naquilo que a lição apresenta, né? Tentando até ajudar em alguns argumentos aí nos estudos nas igrejas locais. Mas eu queria voltar agora na lição. A gente falou da pergunta número 1, a definição básica de cosmovisão. Eu pulei para 3, as diferenças entre cosmovisões religiosas, naturalistas, como essas coisas se classificam. E eu queria voltar aqui na cosmovisão cristã. Aliás, a cosmovisão cristã vai fazer parte de todo o estudo das próximas 12 lições. Mas eu penso que vale a pena, então, já com esses conceitos, a gente talvez está dentro de uma cosmovisão obviamente religiosa, parte do pressuposto de um Deus que é presente na maneira como a gente enxerga o mundo, mas como a gente pode definir o termo cosmovisão cristã? Para definir esse termo, eu vou fazer uso aqui do texto de Colossenses, que inclusive está citado aqui na lição, certo. 3, 1 e 2. Me permita ler esse trecho. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não das coisas terrenas. Ora, se nós estamos falando que cosmovisão é a construção que eu faço de compreensão do mundo a partir de valores que eu adquiri ao longo da minha história, a cosmovisão é a maneira como eu compreendo o mundo a partir dos valores, como o Paulo ele fala assim, ou Paulo fala aqui, a partir das coisas que são do alto. Então a cosmovisão, a minha cosmovisão cristã é a maneira como eu concebo o mundo, a minha interação com o meu próximo, como eu interajo com tudo isso, mas com os valores que estão descritos na palavra de Deus. Com os valores de Cristo, na verdade. Para ser muito, muito específico mais aqui, objetivo, como Paulo mesmo defende aqui, né? Então, é isso. Então, é uma coisa, por exemplo, se eu olho um fenômeno social, por exemplo, eu vejo um morador de rua, né? Da minha cosmovisão, eu geralmente olhava aquela pessoa ali, isso aí é um vagabundo que não quer trabalhar, que não quer... A minha cosmovisão capitalista, né? Daquela... Não tenho nada contra o capitalismo, mas daquela que eu estou em primeiro lugar, né? Que o centro do universo sou eu mesmo. Sim. Vamos citar um exemplo aqui. Com a minha cosmovisão, com as coisas lá do alto, precisa, quando eu olho o morador de rua, piedade. Precisa ter ali com aquela pessoa compreensão. Preciso ter com aquela pessoa misericórdia, né? Fala, morador de rua, mas espera aí, será que não está com frio? Será que não está com fome? Como que eu sou agente de transformação na vida dessa pessoa? Então, veja, muda muito a concepção que eu olho um fenômeno social, por exemplo. Enquanto você falava da questão de que a gente não é o centro, né? Eu me lembrei de um texto que não está na lição, mas que fala muito sobre essa transformação de cosmovisão de Paulo. Filipenses 3. Ele diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado do 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Faz uma mudança. Ele parte do pressuposto da cosmovisão judaica, em que ele é povo escolhido, herdeiro das promessas, quase que acima de todos os outros seres humanos que não foram alcançados pela promessa, porque não estão na aliança, né? São outros temas teológicos que estão aqui, né? Que não vai dar para a gente aprofundar nessa lição, mas Paulo tem essa compreensão de que ele está debaixo da aliança do Deus verdadeiro. E isso aqui, não tem problema nenhum ele ser tudo isso aqui. Mas o que era motivo de orgulho, de se sentir, e talvez por isso ele se torna perseguidor da igreja, com a lente de Cristo, ele fala assim, agora, a partir de Jesus,
isso não faz mais sentido, eu não me apego mais a essas coisas. Eu entendi que eu não sou o centro, eu não estou no... O mundo não diz a respeito de mim e do povo de Israel. O mundo diz a respeito do que Cristo está fazendo por meio de todo mundo para a restauração de todas as coisas. Então, a cosmovisão cristã altera profundamente a maneira de Paulo viver no mundo, né? Tem um romance eu não vou lembrar a data, também não lembro do autor, mas ele é assim, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um clássico, né? O livro que eu tinha na mão era do meu avô, que é um romance de uma cidade nos Estados Unidos, onde o editor de jornal, de repente, numa mensagem que o pastor está dando, ele é incomodado com essa frase e ele começa a mudar, e aí vai mostrar que a cidade toda mudou. Com uma simples pergunta, peraí, será que Jesus faria isso no meu lugar? Veja, é uma mudança da sua cosmovisão. Sim. O editor de jornal é interessante porque ele lucrava, aí segundo o autor do livro, com a venda de bebidas, venda de cigarros e tudo mais. De repente, quando ele fala assim, peraí, mas se Jesus fosse o dono do jornal, talvez ele não aceitaria isso. Ele muda. Ele fala, não vai mais ter propagandas de cigarros nem de bebidas no meu jornal. Claro que ele vai perder renda, mas ele não está mais preocupado com isso. Muda não só o que ele faz, muda valores dele pessoal e até a forma dele viver, né? Esse livro é um livro bem interessante. Muito legal. Bom, a gente vai, como já disse, você que está nos acompanhando aí, Cosmovisão Cristã, como os cristãos veem o mundo, vai ser a nossa conversa nos próximos 12 estudos, vai dar para a gente aprofundar bastante uma leitura, uma compreensão do que seja essa visão de mundo a partir de Jesus Cristo, do cristianismo, da verdade da palavra de Deus. Mas, a gente chega aqui à última questão, Beto. Na verdade, antes de fazer essa última questão, né, eu disse no começo desse estudo que em algum tempo talvez seria mais fácil, por exemplo, identificar, né, uma cultura, uma cosmovisão nórdica, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão hinduísta. Elas tinham características muito específicas. A questão do Oriente, do Ocidente. Com a chegada das cosmovisões naturalistas, nós entramos num período moderno. E aí, só falando do Ocidente, há um questionamento dessa posição de Deus, né? Eu costumo achar que, na verdade, isso nasce muito como uma crítica a uma igreja que impunha um peso de uma ditadura, praticamente, da opinião, né? Em que ninguém podia falar nada a não ser ela, né? E isso gera um mal-estar, um tempo em que muitos aspectos políticos, econômicos, religiosos, né? Reforma protestante, mudanças, Revolução Industrial, tanta coisa acontecendo. E aí essas cosmovisões aparecem, em que parece que há um distanciamento, em que você começa a trazer o homem para o centro, ou o material, o universo. Só que esse processo, de alguma forma, da modernidade, apontava também para um ideal de progresso e justiça, né? Então, olha, isso aqui, ó, a ciência, o homem à medida de todas as coisas, e agora a gente vai colocar ordem nesse mundo. A religião trouxe guerras, crises, etc. Esse mundo moderno entra em parafuso com as duas grandes guerras mundiais, em que o poder da ciência é utilizado de tal forma que gera morte em larga escala. Junto com essa crise, você tem uma crise com Deus, você tem uma crise com a própria ciência. Aí a gente entra no que autores vão chamar de pós-modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, em que as coisas já não são tão sólidas, já não são tão, assim, de cores tão evidentes. As cores se misturam, as visões de mundo se misturam. Um cristão, por vezes, pensa a partir do materialismo, quando está na empresa dele, por conta da visão de lucro, da visão de exploração do trabalho. Você acabou de falar de 7 anos atrás, nas suas especializações na academia, os cientistas mesmos não têm isso a ferro e fogo, de uma forma tão estanque, Deus não existe, né? Então, essas maneiras de ver o mundo,
elas passam, parece que não só por uma lente, né? Uma única lente. Uhum. São várias lentes que vão ajudando as pessoas a compor a sua maneira de ver o mundo. Uhum. Então, assim, aí eu chego na pergunta, né? O que misturou essas cosmovisões? E por que ficou mais difícil de identificar a cosmovisão de uma pessoa? Eu acho que eu vou sair um pouquinho até da resposta da pergunta, da lição mesmo, clássica, e vou para uma resposta um pouco mais objetiva, né? Tá. E mais atual. Não resta a menor dúvida, Júnior, a globalização ela é o grande diferencial na mistura das cosmovisões. Porque antes, veja, você tinha as informações eram muito regionais, né? Então você sabia o que a sua família conhecia, seus Isso. valores eram da sua família, você que é daqui de Campinas, de alguém que mora em Campinas, paulista, tudo mais. Mas os seus filhos hoje já têm elementos na cultura, da cosmovisão deles, que é de uma criança norte-americana, por exemplo. Isso. Né? E eles não moram nos Estados Unidos, eles moram em Campinas, como você morou também quando criança. Uhum. Então, a globalização que traz essas informações e põe para a gente aqui, a gente consegue misturar todas essas coisas. E a gente também está numa sociedade, né, por conta da hipermodernidade ou modernidade líquida, que facilita um fenômeno que a gente conhece bem, que é a secularização. Que você fala assim, olha, ok, eu consigo separar todas as coisas. Então, agora, não é verdade, eu não tenho várias lentes, eu tenho óculos diferentes. Uhum. Então, agora eu tenho óculos amarelo, óculos azul, e agora eu uso óculos, cada hora eu uso óculos que eu quero. O que mais convier. É verdade. E aí, a minha grande questionamento enquanto cristão, será que dá para a gente ficar trocando óculos o tempo todo? Sim. Né? Será que é isso a proposta de Cristo para a gente? Quando a gente volta ali para Paulo, né? E aí Paulo ele tem uma visão muito clara do que é o cristianismo, muito clara do que é viver com Cristo. Em nenhum momento você pode ir para todas as epístolas dele, você vai ver que a definição dele de como ser cristão, ela é a mesma, tanto quando ele fala para Romanos, como para as pessoas que viviam em Colossos, para quem vivia em Filipos. Se você pegar em regiões bem distintas, né? Você pega o cara que está lá em Roma, na capital do mundo, né? E tudo mais, mas também lá nos Gálatas, né? Que ali, acredita-se que ali na Antioquia da Psídia, né? Que é a capital ali da Galácia, está distante, são uma asiática quase oriental, outra muito ocidental, que é a causa de Roma, mas ele define da mesma maneira o que é ser cristão. Então, aí essa troca de óculos, de visões de mundos que a globalização proporciona, e aí vem a secularização, eu fico olhando para nós hoje e eu acho que o nosso grande desafio é enxergar o mundo pelo mesmo óculos o tempo todo, que é o óculos de Cristo. Não sei se deu para entender essa viagem que eu me permitia fazer aqui agora. Com certeza deu. A globalização, a secularização, elas são elementos fundamentais que misturam, né? Porque eu acho que você toca no âmago mesmo. Por que misturam? Porque a gente hoje tem acesso a todas elas. Sim. Elas estão diante de nós. E elas estão tão naturais, né? Próximas de nós, que é bem o que você falou. Meu filho, ele vê coisas e acompanha coisas numa velocidade tão imediata que isso vai sendo incorporado à maneira dele pensar. Se a lente de Cristo não agir, ele sucumbe, né? Ele se perde diante de um mundo que é complicado, aí que eu acho interessante os próximos estudos nossos, e aqui a gente vai caminhando para o encerramento, né? Ter a cosmovisão cristã e lutar por ela, um dos textos, né, dessa última questão, né, a importância de ter firmeza na fé em tempos tão incertos, Judas, o verso 3, né, eu queria muito escrever para vocês sobre a salvação, só que eu achei necessário insistir que vocês batalhassem pela fé que uma vez foi dada aos santos, né. Eu penso que a cosmovisão cristã nos ensina a entender quais batalhas a gente deve brigar. Quais batalhas a gente deve brigar? Porque a gente já viu uma igreja cristã, romana, que brigou algumas batalhas que ela não deveria ter brigado. Por uma lente extremamente religiosa, mas talvez distante do cristianismo, do Cristo, né? Aí fica aquela observação, nem toda lente religiosa é a lente de Cristo. Exatamente. Nem toda cosmovisão religiosa, ou
agora deixar bem na lição mesmo, é a cosmovisão de Cristo. Isso. Eu acho que a gente tem que... Esses estudos vão ajudar a gente a entender quais batalhas vale a pena batalhar. Né? Sim. Porque a lei de Cristo, ela precisa lidar com esse tempo. Eu acho que isso é... A gente vê Paulo em Atenas, vê Paulo lidando com o paganismo em Colossos, em Éfeso, em Filipos, e ele usa uma expressão algumas vezes, né? Apresentar a verdade em amor, né? Sim. A ideia da compaixão, né? O evangelho, ele se coloca no lugar do outro, ele aproxima o outro, ele levanta o outro, ele emancipa o outro, a palavra, ela liberta, né? Jesus fala isso, né? Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês, né? Então, eu acho que a cosmovisão cristã, ela não deve ser uma ferramenta de destruição, né? Ela é uma ferramenta de vida, de reconstrução, de restauração de todas as coisas, pela redenção oferecida por Cristo, pela possibilidade de levar pessoas a reconhecerem Jesus como aquele que estabelece de novo esse caminho de volta para Deus. Então, eu queria deixar a palavra final contigo, e para que você orasse também, mas eu penso que a gente precisa pensar a cosmovisão a partir de Cristo, e não somente da religião. Nem toda a cosmovisão religiosa. É a cosmovisão de Cristo. É a cosmovisão de Cristo. E só com a cosmovisão de Cristo a gente consegue exercer compaixão. Porque é com os valores que vêm de Cristo, e não estou nem jamais falando de religião, estou falando de Cristo, eu consigo olhar para o meu próximo e eu consigo olhar sem julgá-lo, sem querer que ele seja igual a mim. Eu acho que a nossa caminhada cristã é uma luta. Você manter a cosmovisão cristã íntegra, sem que ela seja contaminada por aquilo que está à nossa volta. E eu não falo só de religião, eu falo até mesmo das nossas crenças pessoais, falo também da nossa vida. A cosmovisão cristã, me atrevo a dizer que ela nunca mudou, sempre foi a mesma. Por isso que a gente usa o mesmo livro, já faz 2000 anos, né? Mais ou menos 2000 anos, um pouco menos, na verdade. Então, a cosmovisão que está aqui, ela nunca vai ser desatualizada, mesmo frente à globalização, frente à secularização. Ela é desafiadora, ela é contra a cultura, ela é, enfim, mas é essa cosmovisão, que é a cosmovisão de Cristo, que eu tenho que exercitar, vivenciar, a fim de que o mundo seja alcançado pelo Cristo verdadeiro. Muito legal. Ora para a gente encerrar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, que a gente cresça, que a gente seja provocado a crescer mais ainda e que a gente nunca abra mão daquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Que o que é ensinado aqui crie raízes no nosso coração e isso faça com que a gente seja pessoas, cristãos, que proporcionam diferença nesse mundo que precisa tanto da tua esperança. Amém. Obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Beto, obrigado. Amém. Obrigado você que está nos acompanhando. Abrimos essa série, uma série bastante desafiadora para todos nós. Eu espero que você nos acompanhe aqui nos próximos estudos. Semana que vem a gente volta e eu espero você junto comigo. Deus te abençoe. Olá, graça e paz para todos, irmãos, irmãs, alunos e alunas, professores e professoras da Escola Bíblica. Você já ouviu falar no termo cosmovisão? De maneira simples e objetiva, cosmovisão diz respeito a uma visão de mundo. Cosmovisão é um termo utilizado para se referir a uma maneira de enxergar o mundo ao nosso redor. E quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos nos referindo à maneira de os cristãos enxergarem o mundo.
Por que nós estamos falando sobre esse termo nesse vídeo? Exatamente porque esse será o tema da lição do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2022. Como os cristãos veem o mundo. Estudos sobre a cosmovisão cristã. Durante os 13 sábados desse trimestre, nós estaremos conversando a respeito desse tema e apresentando vários temas e a maneira cristã de lidar e de enxergar esses temas. Por exemplo, qual o sentido da história, quem é Deus, qual a origem do universo, existe certo ou errado, o que é a verdade, os seres humanos de fato são livres. Estes e outros temas serão abordados na lição desse trimestre. Nós costumamos falar que a cosmovisão funciona como um óculos sobre a mente. Assim como as pessoas que utilizam óculos precisam de um óculos para enxergar corretamente as coisas ao seu redor, todo ser humano tem uma espécie de óculos sobre a mente, por meio do qual a pessoa enxerga o mundo ao seu redor. A proposta dessa lição bíblica é conversar então sobre esse óculos e essas lentes da cosmovisão cristã, através do filtro da cosmovisão cristã, que é a própria palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada. Nosso desejo é que seja um tempo ricamente instrutivo e edificante para todos os alunos e alunas da Escola Bíblica. Oramos para que Deus possa usar cada professor, cada professora na ministração desses conteúdos. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos e bons estudos.